A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um domingo de crescimento, de escola bíblica dominical. Já tivemos aqui em 2 domingos falando sobre a unidade na igreja primitiva, parte 1, parte 2. E hoje estaremos aí finalizando, né, com a parte de número 3. E vai ser um momento também, uma jornada assim maravilhosa de crescimento para nós. Espero que você esteja nos acompanhando, gostando, sendo o melhor, sendo edificado, tá bom? Então, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Então, vamos caminhar aqui. Antes de qualquer coisa, vamos orar para que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, Senhor, na Tua presença estamos, queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos estar mais uma manhã de domingo em Tua presença, em Tua casa, para junto com a Tua igreja louvar e engrandecer o Teu nome e estarmos através da Tua poderosa palavra crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, nos conduz em triunfo, ilumina os olhos do nosso entendimento, nos dê graça, Senhor, para estar ministrando com verdade, com sinceridade, e que os corações, as vidas que vão estar aí recebendo essa lição, Senhor, essa palavra, possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Fala conosco, seja conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos lá, irmãos, a unidade na igreja primitiva. Louvado seja Deus, parte de número 3, né? Mas eu quero antes aqui falar sobre o texto áureo, rapidamente. Se você quiser nos acompanhar, receber esse boletim, né, esse informativo, o esboço, na verdade, dessa aula, você consegue ele no nosso aplicativo lá no Play Store, Ministério Adoral Oficial. Você baixa ali e entra lá na área de ensino e que com certeza vai ter todo o material ali, não só esse, mas outros materiais ricos ali, que você pode ser ricamente abençoado. Isso se você quiser acompanhar. Se não, vai ouvindo aí e recebendo da parte do Senhor em nome de Jesus. A unidade na igreja primitiva, o texto áureo diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Eu falei no primeiro vídeo sobre a importância desse texto aqui, que foi tema do primeiro ano do Ministério Adorar. Foi o Senhor nos deu para não olhar para a igreja nenhuma, olhar para a igreja de Atos, a igreja primitiva, a igreja autêntica, a igreja modelo, a igreja onde se iniciou no Pentecoste, que serviu de modelo para nós. E se estamos aqui hoje, fruto do trabalho árduo daqueles irmãos que não deixaram as palavras do Senhor caírem por terra, né? Eles seguiram adiante e chegou até nós para a honra e glória do nome do Senhor. A nossa verdade prática diz: a unidade na igreja primitiva foi o fundamento para o seu crescimento espiritual, social e missionário, sendo um modelo para a igreja contemporânea, ou seja, a igreja atual. A igreja hoje, onde nós estamos inseridos, né? A igreja do Senhor espalhada na face desse planeta, louvado seja Deus. Então, vamos aqui agora, eu quero fazer uma transição, uma breve transição, uma revisão da primeira e da segunda aula, para poder engajar na terceira agora. Você fique atento aí em nome de Jesus, tá? Lição de número 3, os frutos da unidade na igreja primitiva. Ou seja, a revisão aí, vamos fazer a revisão das partes anteriores para fazer uma transição. Até aqui, irmãos, estudamos a unidade da igreja primitiva em 2 partes. Na primeira parte, vimos que a unidade dos primeiros cristãos tinha bases sólidas, ou seja, tinha fundamento, algo que sustentava aquela unidade, entendeu? Então, os fundamentos eram a doutrina dos apóstolos. Se você quiser, você vai acessar, tá? Os vídeos anteriores, tem uma explicação melhor. Eu vou dar uma corrida aqui, mas tem toda uma base nas aulas anteriores, tá bom? Para você não perder. Você vai ter lá a parte 1, 2
Eu estou dando a 3 aqui, fazendo uma revisão, tá? Então, os fundamentos, os elementos dos fundamentos era a doutrina dos apóstolos, ou seja, aquela igreja, ela era fundamentada na palavra de Deus. Não era fundamentada em achismo, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, não. Eles ficavam com aquilo que saiu da mente e do coração de Deus. E que, claro, os apóstolos foram os canais que o Senhor usou para estar ali. E outro fundamento era a comunhão dos crentes, ou seja, eles viviam um relacionamento profundo de amor e ajuda mútua. Estavam ali uns com os outros. Então, aquilo ali fazia, né, a família prevalecer. Entendeu? Eles tinham uma lei, eles tinham uma doutrina, mas também eles tinham o quê? Uma comunhão. Era a família, era a grande família do Senhor que se iniciava ali. Então, eles foram ali agora tendo tudo em comum, porque comunhão é ter tudo em comum, é ter ali uma harmonia, entendeu? E esses irmãos, é claro que o Espírito Santo estava ali liderando tudo isso, e nós vamos falar aqui também. E o outro fundamento era a vida de oração daquela igreja, daqueles primeiros irmãos, entendeu? Ou seja, eles tinham uma dependência constante da parte do Senhor para dirigir eles e para dar poder a eles. Então, isso é muito importante. E a gente precisa ter uma vida, claro, particular de oração, a gente ora em casa, mas a gente precisa de uma vida de oração coletiva, congregacional, comunitária. A gente tem na nossa igreja, no sábado de manhã, às 6 horas, a gente tem na terça-feira, às 19h30, oração de joelho. Nós temos no domingo de manhã, onde cada ministério da nossa igreja dirige a oração, entendeu? Isso tudo, fora isso, as orações que tem nos grupos de cuidados nossos, nas reuniões de ministérios, salas de oração aí, dos ministérios, dos homens, das mulheres, eles vão aí, nós estamos sempre em oração, mas eu penso que oração nunca é demais, a gente precisa intensificar, melhorar mais essa questão, essa vida de oração, vida essa, entendeu? Que foi base para a unidade da igreja primitiva, tá? Então, eles tinham aí a vida de oração, tá? Não só a vida de oração, repetindo aqui, era a doutrina dos apóstolos, ou seja, eles eram fundamentados na palavra do Senhor, eles tinham a comunhão dos primeiros cristãos lá, né? Um relacionamento profundo que eles tinham uns com os outros, aquela ajuda maravilhosa, não tinha necessitado entre eles, porque como é que eu vou deixar um irmão meu necessitado? Então, isso acontece nas nossas famílias, né? Mas precisa acontecer na grande família do Senhor, são meus irmãos em Cristo, e não posso deixar um irmão meu sofrendo, entendeu? Eu estando abastado, né? Então, isso é muito importante, e essa igreja vivia isso. E a questão aqui que eu falei sobre a vida de oração. Na segunda parte, irmãos, essa primeira a gente falou sobre os fundamentos. Na segunda parte, vimos as características, os traços, né, dessa unidade, ou seja, como ela se manifestava, como ela se apresentava na vida diária. Como a unidade ali, ela tinha uma característica, ela tinha uma cara, ela tinha uma forma de ser, entendeu? E essa forma de ser era vista através da generosidade, né? Isso aí é a parte 2, tá? Os crentes compartilhavam bens, supriam as necessidades dos irmãos, ou seja, estavam atentos. Como eu falei, família é isso aí. Então, eram generosos, era gente segundo o coração do Senhor, gente piedosa, gente cheia do Espírito Santo. Olha a segunda característica, era uma igreja que vivia na plenitude do Espírito, cheia do Espírito Santo, entendeu? E o Espírito Santo era quem capacitava a igreja para viver em comunhão. Irmão, não tem como viver em comunhão com gente diferente da gente, sem a presença do Espírito. É Ele que trabalha isso, é Ele que lubrifica isso, deixa as relações saudáveis, abençoadas, leves, gostosas, maravilhosas. Aí tu chega na igreja, você vê a vida, você não vê fiscais, você vê gente abraçando, gente, né, estendendo mão, gente sorrindo, gente alegre. Por quê? Estamos em família. Você não gosta de estar na sua casa? Então, a igreja, a gente tem dito aqui, que não é um lugar simplesmente para você frequentar, mas uma família para pertencer.
entendeu? E aí aqui a gente está vivendo um tempo muito bom aqui na nossa igreja, no Ministério Adorar. Se você quiser nos conhecer, é só pegar o endereço aí, é fácil, Rua Capitão Mário Barbeiro, número 600. Entra nas redes sociais aí no Instagram, no YouTube, e você vai ver todas as nossas atividades. Chegando aqui, eu tenho certeza que você vai ser impactado pela comunhão, pela unidade, pela bênção. Você vai ver uma igreja calorosa, uma igreja que chega junto. Por quê? Por que eu estou falando isso da nossa igreja? Eu sou o pastor presidente e eu sei o que está acontecendo aqui. Nós estamos buscando copiar, buscando viver segundo a igreja primeira, a igreja primitiva. É a igreja que o Senhor falou que é modelo para nós. Louvado seja Deus. E um outro traço, uma outra característica era a questão da evangelização. Ou seja, o testemunho da unidade atraía mais pessoas para Cristo. A gente precisa perceber, irmãos, que quando a gente segue o que o Jesus mandou, vai acontecer, vai ter resultado. Isso é fato. Então, quando a gente procura viver na dependência do Espírito Santo, vivendo a unidade, o Senhor é visto na unidade, Ele não é visto em gente separada. Ninguém consegue ser igreja sozinho. Eu só sou igreja com você, com os irmãos aqui. Eu não posso ser santo, um santo separado, sem estar em comunhão. Como é que eu vou viver em comunhão sozinho? Eu vivo comunhão junto com pessoas. Deus não nos fez a gente só para viver, mas para conviver, viver com pessoas. Isso é muito importante, entendeu? Então, pense nisso. Você que está me ouvindo, eu não sei em que igreja você pertence, mas ajude o seu pastor, ajude a sua igreja a procurar viver em comunhão, porque o Senhor só é visto na unidade. Louvado seja Deus. Tá? Então, essas duas aulas, primeira e segunda parte, foi essas aí. Agora vamos analisar os frutos dessa unidade. Ou seja, agora nós vamos ver os resultados concretos que essa comunhão trouxe para a igreja primitiva e que precisa trazer para nós. Se a gente está nesse passo, entendeu? O primeiro foi fundamento, entendeu? Agora veio as características, agora veio o resultado, entendeu? Aquilo que vai ser visto, entendeu? Onde vai ter a colheita agora. Então a unidade não ficou apenas na teoria, né? Mas gerou crescimento espiritual, crescimento numérico para aquela igreja e impactou a sociedade daquela época. Isso é muito maravilhoso. Então vamos cair agora aqui para a lição. É o terceiro ponto, né? Os frutos da unidade na igreja primitiva. Ou seja, a unidade na igreja primitiva não era um fim em si mesmo, mas sim um meio pelo qual Deus operava crescimento e transformação. Quando os crentes viviam em comunhão, a igreja crescia, o evangelho se espalhava e a sociedade era impactada. É um efeito, é um após outro. A gente vai vivendo aí em cadeia isso aí. Essas bênçãos elas vão aparecendo uma a outra quando vamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor. 3.1 aí diz crescimento espiritual, Atos 2:42, entendeu? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, irmão, a perseverança na unidade fortaleceu a igreja espiritualmente. E isso acontecia por quê? Primeiro, os crentes tinham uma base sólida na palavra de Deus, tinha um alicerce, tinha um piso, tinha um sustentáculo. Isso é muito importante, porque a gente tem que agir conforme a palavra. Então a palavra, a igreja, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus, entendeu? Um outro ponto aqui, havia um ambiente de discipulado e crescimento espiritual, ou seja, era compartilhamento de vida. Discipulado é compartilhar a vida, experiências que você tem do Senhor, vivida segundo você vai vivendo a palavra, você vai tendo experiência e isso você vai compartilhando, você vai discipulando, que a ideia é essa, você recebe e compartilha, você espelha e espalha a glória. Isso tudo é muito importante, entendeu? Então a gente vai cumprindo os propósitos, porque a nossa igreja aqui, ela trabalha por propósito. Aqui a adoração, serviço, evangelismo, o discipulado, a comunhão, fazem parte aqui, é a visão da igreja aqui. Então nós vamos caminhando dentro disso aí,
tudo dentro da vontade do Senhor. E tem o outro ponto aqui, era o ensino dos apóstolos promovia a maturidade e fortalecimento da fé. Não tem como nós amadurecermos ou alcançarmos a maturidade cristã se não for através da palavra, através da oração, porque aí nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo, discernindo melhor as coisas, entendeu? E vamos abandonando as coisas de menino, de criança, de gente inexperiente, de novatos, e nós vamos amadurecendo para ajudar outros irmãos, porque a igreja, ela vive nessa transição, um amadurece, mas está chegando novatos, novos convertidos estão chegando aí, que precisam de gente madura para poder abençoar a vida deles. Um outro ponto aqui, a comunhão e a oração os ajudavam a enfrentar dificuldades e perseguições. Nós temos falado direto aqui nas orações de terça-feira, nós temos ministrado sobre o poder da oração. A gente vive o sobrenatural, vive a grandiosidade. Gente que dobra o joelho, eu costumo dizer aqui que só ora quem acredita em Deus. Quem depende de Deus, ora. Gente que não quer frequentar reunião de oração, não ora em casa, é gente que está dizendo que não precisa de Deus. Porque eu entro a oração conecta céu e terra, me conecta com o Senhor, me faz ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu vou lendo a palavra e vou orando ao Deus da palavra. Isso vai me fazendo amadurecer e vai trazendo um fortalecimento muito grande. Louvado seja Deus. E o outro ponto é a comunhão, né? E a oração ajudava a enfrentar esses desafios que nós falamos aqui. Porque não adianta. O fato de nós estarmos com o Senhor, orando, tudo bem, não vai nos isentar de dificuldades. Mas, todavia, no entanto, uma vez fortalecido no nosso homem interior, entendeu? Amadurecido, a gente consegue se sair melhor dos problemas, das dificuldades. A gente passa pela prova dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o crescimento espiritual da igreja não dependia apenas dos apóstolos, mas de toda a comunidade cristã, onde um fortalecia o outro. Não adianta, não é só eu ficar bem, todo mundo precisa ficar bem. Então, essa ajuda é que vai sendo, entendeu? Em cada ministério aqui visto, depois nos cultos, nas celebrações, no dia a dia, fora daqui mesmo, a gente se encontra, a gente tem, entendeu? Essa comunhão, essa unidade, louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós hoje, vai a aplicação aqui, nosso crescimento espiritual também depende da unidade com os irmãos na fé. Isso falando, nós estávamos falando da igreja primitiva, mas agora estou falando para nós hoje aqui. Uma igreja dividida tem crentes fracos. Uma igreja unida tem crentes fortalecidos. Então, é questão de decisão, questão de empenho, de busca, louvado seja Deus. Devemos valorizar o ensino da palavra, o discipulado e a comunhão verdadeira, louvado seja Deus. Então, reflita. A comunhão verdadeira promove maturidade espiritual, ajudando-nos a crescer como discípulos de Cristo, louvado seja Deus. Vamos aí agora para o 3.2, né? Essa igreja tinha também o crescimento numérico, Atos 2:47, o texto diz aí, cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos, ou seja, a unidade da igreja atraía mais pessoas para Cristo, e isso acontecia porque a comunidade cristã era diferente do mundo ao redor. Até a gente tem dito aqui, a gente precisa ser diferente no meio dos iguais, está todo mundo igual aí fora. Eles estão precisando de referência, estão precisando de alguém que eles possam ver, entendeu? E correr. Eles precisam de um local de refúgio, e a igreja precisa ser isso. Por isso que Jesus falou, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Então a gente não pode se omitir, a gente não pode se esconder, e a gente não pode também dar mão, a Bíblia diz que aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, e isso vice-versa. A gente precisa andar na contramão do mundo sistema, tá, irmão? Porque tem a questão mundo-humanidade, esse aí a gente precisa amar, precisa buscar eles, são alvo do amor de Deus. Tem o mundo cosmos, onde a gente precisa preservar e também desfruta dele, que é o céu, o sol, os campos, tudo isso. E tem o mundo sistema, esse aí a gente precisa andar na contramão, porque ele jaz no maligno.
Jesus falou que ele é o príncipe desse século, entendeu? Então, ele não pode ter ligação com a gente. Então, a gente anda na contramão dele, entendeu? Porque a gente não pode estar aí vivendo segundo os moldes desse sistema maligno. A gente precisa ser diferente. E as pessoas, para sair desse sistema, eles precisam olhar para alguém que é referência, alguém que tem vida abundante, vida direita, uma vida que vale a pena ser vivida e copiada, louvado seja Deus. Um outro ponto aqui, os incrédulos viam amor verdadeiro, ou seja, generosidade e transformação de vida. Entendeu? Aquela igreja apresentava de fato algo tangível, palpável, as pessoas viam. Entendeu? O cara entrar na igreja, passar ali, sabiam que ele era de repente um perdido, um pecador, um 7-1, entrava lá, mas ao longo do tempo iam vendo que a vida dessa pessoa ia sendo transformada para a glória e louvor do nome do Senhor. E isso precisa ser visto no dia de hoje. E pouco está se dando entendeu? Atenção a isso. Parece que não precisa ter vida transformada, mas isso não parte de nós. Uma pessoa que reconhece Jesus como Salvador, irmão, o Espírito Santo vai morar nele e começa nele uma transformação. Então, se não está se vendo essa transformação, é fato que não aconteceu nada na vida daquela pessoa. Aquela pessoa o Espírito Santo não foi morar nela, porque quando o Espírito Santo mora nela, começa a levar ela a uma mudança, a ela sofrer uma metamorfose. Então, isso é muito importante e que às vezes é ignorado por muita gente. Não, ele levantou a mão. Não, ele foi lá na frente. Mas Jesus precisa. O apóstolo Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito, esse tal não é do Senhor. O novo nascimento se dá com o Espírito Santo vindo morar no nosso coração. E na igreja primitiva isso era algo real. As pessoas viam as pessoas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. No outro ponto aqui, o testemunho dos cristãos era poderoso e impactante. Ou seja, não tem como. Pessoas, era como se fosse o maior marketing da igreja, é o poder de Deus na vida de um cristão. Ele se torna um outdoor do Senhor. Ele tem uma vida transformada. E não só falando de uma cura física, também podemos falar isso, mas de uma vida transformada, uma vida que estava entregue nas mãos do diabo, está entregue nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso vai sendo visto no dia a dia, isso vai impactando, isso vai fazendo pessoas olharem com carinho, com graça, entendeu? Para a igreja. Eu quero estar perto, eu quero estar nessa igreja, eu quero viver segundo esse meu vizinho, esse meu colega, porque ele era assim, agora ele está de uma outra forma, algo aconteceu na vida dele, louvado seja Deus. Outro ponto aqui, o Espírito Santo tocava corações e levava mais pessoas à fé. Ou seja, o Espírito Santo sempre agindo na vida de gente que dá lugar, né? Então, isso aí era muito fácil. Ali as coisas estavam acontecendo e as pessoas estavam atentas, entendeu? E elas precisam acontecer também nos dias de hoje. Então a igreja crescia diariamente, não apenas porque pregava o evangelho, mas porque vivia o evangelho. Frisa isso aí, meu irmão. Olha só, a igreja crescia diariamente, não apenas porque pregava, falava sobre o evangelho, mas porque viviam o evangelho. Elas experimentavam o poder do evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Isso tudo era visto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a aplicação para nós hoje, muitas igrejas hoje não crescem porque falta unidade e testemunho genuíno. Como é que alguém vai entrar na igreja vendo uma pessoa viver uma vida pior do que a dela? Então, a igreja precisa ser diferente, mas ela vai ser diferente dando lugar ao Espírito Santo do Senhor, vivendo a vida de unidade. Devemos tornar nossas igrejas ambientes acolhedores, de amor e compromisso com Cristo. Irmãos, a nossa igreja tem cumprido esse papel. É claro que nós precisamos melhorar, intensificar, mas temos vivido isso, louvado seja Deus. Precisamos também entender que o crescimento numérico
saudável começa com um crescimento espiritual forte. Não é encher, simplesmente a igreja está cheia de gente. Não, a gente precisa ter cheia de gente, mas cheia de Deus. Porque senão vai ter um lugar, a igreja cheia de gente vazia. E a gente precisa, é claro, que ela pode chegar aqui vazia, mas ela vai se encher de Deus aqui, à medida que passar a conviver conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu? Então, medite profundamente nisso. A igreja moderna, atual, deve ser um lugar onde os incrédulos encontram amor, aceitação e a verdade do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Estaremos terminando, vamos para o ponto 3.3 aí, vamos falar sobre o impacto na sociedade. Atos capítulo 5, versículo 12 e 14, a Bíblia diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e o número dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a unidade da igreja não se limitava às reuniões internas, mas impactava toda a sociedade. Isso acontecia porque os apóstolos realizavam sinais e milagres pelo poder de Deus. Hoje a questão está muito complicada, está muito esquisita. A generosidade dos crentes supria a necessidade e ajudava os necessitados. O Evangelho alcançava as ruas, as casas e transformava comunidades inteiras. O lugar onde o diabo reinava, imperava, não, agora vai bater em retirada, porque a igreja chegou, o poder do Evangelho chegou, a unidade chegou, ou seja, Cristo chegou através de uma igreja, entendeu? Que vive comunhão, vive verdade, vive o poder do Evangelho. Pessoas que antes não conheciam a Deus, viam a diferença na vida dos cristãos. Louvado seja Deus. A sociedade via na igreja um lugar de esperança e transformação, porque o Evangelho era vivido e praticado diariamente. Louvado seja Deus. Então fica aí agora a aplicação para nós hoje. A igreja deve ser um agente de transformação social e espiritual. Caminham juntos. Nossa fé deve ser demonstrada em ações concretas de amor e justiça. O mundo precisa ver Jesus em nossas atitudes, não apenas em nossas palavras. Falar é muito fácil, o importante tem que andar junto. É importante falar, claro, mas é muito mais impactante quando eu vivo isso. Eu prego, falo, mas eu vivo. Há uma associação, não há uma separação aí, entendeu? Eu estou pregando, mas aí quando eu vou viver, faço as pessoas ficarem confusas. Pô, o cara prega uma coisa e vive outra, então não pode haver isso. Então, fica a dica, pratique isso. A igreja contemporânea, atual, é chamada a ser uma influência transformadora em sua comunidade, refletindo o amor de Cristo de forma prática. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir essa lição dizendo: a unidade na igreja primitiva trouxe 3 grandes frutos, ou resultados, ou seja, crescimento espiritual, os crentes amadureciam na fé e viviam em santidade, e crescimento numérico, mais pessoas eram salvas e acrescentadas à igreja. E o terceiro ponto, o impacto na sociedade, O testemunho dos crentes influenciava e transformava seu contexto social. Esses frutos foram o resultado de uma igreja unida na doutrina, na comunhão e na oração, cheia do Espírito Santo e comprometida com o Evangelho. Então, irmãos, hoje somos chamados a buscar a mesma unidade, permitindo que ela glorifique a Deus, seja um testemunho poderoso ao mundo. Louvado seja Deus. Fica aí uma pergunta para a nossa reflexão: que passos você ou nós podemos dar para fortalecer a unidade em nossa igreja ou em sua igreja, seguindo o exemplo da igreja primitiva? Vai ficar a dica aí. E a gente tem um desafio espiritual. Comprometa-se com o crescimento espiritual. O que é isso? Leia a Bíblia.
ore e participe da comunhão com a igreja. Aqui na nossa igreja tem um grupo, café, onde nós estamos lendo a Bíblia junto, um incentivando o outro. E uma vez por mês a gente se reúne aqui, entendeu? Para viver a comunhão, falar da palavra, daquilo que estamos lendo. Isso é muito, um ajudando o outro. Louvado seja o nome do Senhor. E ajude também no crescimento da igreja. Seja um instrumento para atrair pessoas a Cristo com o seu testemunho. Você não pode ser pessoas que repelem pessoas. Você deve ser pessoas que atraem pessoas para o Senhor. Impacte sua comunidade. Demonstre o amor de Cristo com ações concretas de generosidade, serviço e evangelismo, irmãos. Se buscarmos essa mesma essência de unidade, veremos a glória de Deus sendo manifestada em nossas vidas, na igreja e na sociedade ao nosso redor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Espero que você tenha recebido da parte do Senhor. Estamos terminando essa aula, nós vamos orar agora. Quero que você tenha uma tarde abençoada, um almoço em família abençoado, tá bom? E nós vamos voltar aí com a próxima lição, a lição de número 3, e você vai poder acompanhar a EBD 2025 aqui do Ministério Adorar, entendeu? Vai estar aqui sendo transmitido ao vivo sempre, tá? Porque o que é bom para nós, a gente está tentando compartilhar com os outros. E nesse domingo está sendo você aí que está nos assistindo, e para você que vai acessar esse vídeo em algum momento, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus, tá bom? Então, e quero deixar aqui um beijo, carinho para as ovelhas, Ministério Adorar, em nome de Jesus, onde estiverem, sejam abençoados para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado por esse momento de edificação, momento onde o Senhor, com certeza, trouxe para nós riquezas, para nos fazer caminhar com segurança, com certeza, glorificando e exaltando o teu nome. Pai, queremos que o Senhor seja visto na vida da nossa igreja, na unidade. Deus, queremos ser um, de fato, de verdade, nos ajuda. De nós mesmos não temos condições, mas como já aprendemos aqui, o Espírito Santo nos capacita a viver de uma forma tremenda, de forma unânime. O Senhor nos concede dons, frutos, para justamente a gente estar compartilhando tudo isso, ó Deus, ajudando um ao outro e atraindo outras pessoas para o Senhor. Pai, nos ajuda, abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que estão agora conectados pela internet, Pai, em nome de Jesus, e que durante todo esse domingo sejam ricamente abençoados para a honra e glória do teu nome. Oramos crendo que vai acontecer desse jeito, porque oramos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus que vive, que reina para sempre. Amém e amém. O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, que aguardamos a sua volta. Vamos dizer juntos, amém, amém. Aonde você estiver, se puder aplaudir o Senhor, você aplauda, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.